Não é tanto pela pessoa dependente químico, é pela criança que está dentro, né? Que muitas vezes o que faz com que ela não procure é justamente o medo de ser julgada. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com três meses de gravidez, de gestação, e eu não tive acompanhamento nenhum, né? Só que eu tive 2 outras gravidez, onde eu tive um acompanhamento, fiz o pré-natal certinho do meu primeiro filho. Meu primeiro filho tem 8 anos hoje, e ele, graças a Deus, nasceu saudável. Eu usei droga, usei crack a gravidez inteira, consegui fazer o acompanhamento. A gestação por si só, né, por ser um período que tem toda uma transformação hormonal na mulher, é muito comum, então, uma mistura de sentimentos, como irritação, como medo, como tristeza, como alegria, como euforia. E na usuária, além disso, ela sente também muita vergonha da situação a qual ela se encontra. E muitas vezes, por conta dessa vergonha, do medo, do julgamento, ela acaba escondendo a condição dela, ela acaba não procurando, né, o serviço de saúde. E existem relatos e as pesquisas nos mostram isso. Outra coisa muito comum que pode acontecer é, por conta do uso da droga, né, ela apresentar sintomas de depressão, de ansiedade, porque a própria droga pode causar isso. O pré-natal, ele é de extrema importância para o cuidado da gestante, do bebê. Na verdade, ele inicia desde o momento que se descobre, né, que a paciente descobre que está grávida. E é através do cuidado com o pré-natal, do cuidado com a gestante, que vamos garantir, então, uma saúde adequada para a própria gestante, principalmente para a criança que vai nascer. Ele visa a prevenção gestacional e o controle de agravos psicológicos. Surge, então, como uma metodologia, uma técnica, para que consiga, então, detectar, primeiramente, o diagnóstico de uma gestação. A partir desse diagnóstico da gestação, aonde são feitas, então, algumas consultas, né, com essas gestantes, aonde, então, vão ser passadas a essas mulheres algum tipo de informação. São recomendadas, no mínimo, 6 consultas para a gestante durante a gravidez. Então, ela vai ser acompanhada, é uma paciente, quando vai, ela é examinada, são solicitados exames hematológicos, de sorologias, ecografias, recomendadas vacinas para a gestante. Essa importância porque essa mulher precisa, então, conhecer como é o desenvolvimento do seu corpo, a questão hormonal, como que vai ser, ter as alterações corporais dessa mulher, o desenvolvimento dessa criança e até mesmo para detectar precocemente algum tipo de problema que essa criança ou essa gestante vai vir a ter. Também é muito importante que a família também seja inserida nesse pré-natal, principalmente o pai da criança, o companheiro que acompanha a gestante, acompanha a paciente. Porque neste período é um período onde essa mulher ela vai ter muitas dúvidas, principalmente se é um primeiro filho ou não, mas cada filho é diferente um do outro, cada gestação é diferente uma da outra. Favorecer o vínculo da mãe, do bebê e da família. Identificar também os suportes da rede de apoio dessa gestante, quem ela tem, se essa rede existe, se ela é uma rede que apoia, se ela é fraca, forte, ou se a gestante percebe a existência dela ou não. E além disso, e também muito importante, esclarecer dúvidas e oferecer para essa gestante uma qualidade de vida durante esse período. Porque muitas vezes elas acabam não indo, né, realizar essas consultas de pré-natal. Então esse profissional que está à frente, essa mulher, ele deve então nas consultas, cada consulta que ele realizar, como se fosse a última consulta de pré-natal, porque muitas vezes elas vão realizar então essa consulta e depois desaparecem e não realizam mais nenhuma consulta que é preconizada então pelo Ministério da Saúde. A
Alguns profissionais e a comunidade em geral ainda não reconhece a droga como uma doença. Então, segundo o DSM-5 de saúde mental, a droga, então, ela é considerada então como uma doença, e se é uma doença crônica, então ela precisa realmente ter um tratamento. Esse profissional que vai atender essa mulher, ele deve entender que ela não está nessa condição de ser usuária de droga porque ela quer, mas sim porque ela é uma pessoa que precisa de uma ajuda, ela está num processo de adoecimento. O único contato do feto com o meio externo, com o exterior, é através da mãe. Então, tudo que a mãe entrar em contato, que a mãe ingerir, isso vai passar para o bebê, né? A placenta, ela não é um filtro seletivo. A questão da identificação da droga, ela é muito importante. Por quê? Porque cada droga ela vai ter um efeito no organismo dessa mulher e também dessa criança que ela está gerando. Porque muitas vezes elas acabam não reconhecendo que o álcool e o tabaco, então, sendo como drogas, então, muitas vezes acabam, então, toda a gestação utilizando, outras utilizam, então, algumas outras drogas mais pesadas que vai acarretar, então, num problema. Fica mais difícil, às vezes, descobrir o uso de drogas ilícitas, né? E isso não tem outro jeito, tem que abordar a paciente, tem que perguntar. O mais importante é tu criar um vínculo com a paciente, né? Não é na primeira vez, geralmente que ela vai relatar, mas quando ela sentir confiança na equipe. Ela tem que ter conhecimento dos riscos, das consequências, dos fatores de risco para ela, para o bebê. O que fala aqui das consequências psicológicas é o risco de um bebê, filho de uma usuária, vir a se tornar um usuário ao longo da vida, ter um transtorno mental ao longo da vida, a chance é muito grande. Na verdade, cada droga tem a sua farmacocinética, a sua particularidade, e muitas vezes vai depender, então, isso da quantidade, né? O próprio cigarro também, né? Se é fumante pesada, fuma menos, tudo isso vai interferir no feto. Mesmo assim, ó, as drogas que são, como a gente diz, mais aceitas, tipo, por exemplo, o cigarro, ele... Para a mãe, para a gestante já são aquelas alterações sabidas, né? Doença broncopulmonar, doença circulatória, e para o feto muito mais, né? As crianças geralmente que são de mães fumantes, elas são menor, o peso é menor, né? O crescimento então intrauterino fica restrito, a ocorrência de prematuridades. O álcool, ele é muito mais característico, ele tem uma síndrome, que a gente diz síndrome alcoólica fetal, né? Que independe até muitas vezes da dose, mas são crianças que têm alterações no neurodesenvolvimento, alterações, malformações fetais também, né, decorrentes do uso do álcool. A cocaína e o crack também, elas causam alterações bem significativas, né, tipo convulsões, irritabilidade, alterações no neurodesenvolvimento, né, muitas vezes morte fetal. Também já pode se colocar assim os cuidados e relatar se ela usar, o que pode ocasionar para o bebê. No momento que ela tenha consciência disso, já se espera que mude o comportamento em relação ao uso da droga, né? Muitas vezes, não é fácil, muitas vezes tu consegue fazer com que ela abandone, pelo menos, o uso da droga na gestação, explicando o que acontece com o feto, né? A maioria, elas acabam, uma grande parcela, se sensibilizando e conseguindo, né, até com o apoio da família, nesse tempo, não fazer uso da droga. Muitas gestantes possuem medo de serem julgadas pelos profissionais de saúde por serem usuárias de drogas tanto lícitas como ilícitas e por isso muitas vezes acabam não falando sobre esse assunto com o profissional. É necessário que o profissional da saúde ele componha na sua fala perguntas abertas, fazendo com que a gestante se sinta confortável de estar conversando com ele. Trazer para a vida da mulher o que aquilo vai afetar, você trazer para a realidade dela, não ficar só na teoria, mostrar para ela ali na comunidade, mostrar para ela naquela realidade que ela está te trazendo,
como que isso realmente impacta. As coisas pequenas, às vezes, a gente acaba esquecendo de linkar uma doença de uma criança próxima, a gente às vezes acaba esquecendo de linkar uma dificuldade que uma criança ou uma gestante tem. Mostrar para elas realmente que, olha, isso acontece por causa do uso da droga. A gente fica muito amplo e esquece de mostrar para elas próximo ali do que elas têm. Que essa mulher, ela só vai relatar para nós enquanto profissionais da saúde se ela faz o uso de algum tipo de droga, se ela se sentir bem, se ela se sentir acolhida e aquele profissional que está à frente dessa mulher não tiver nenhum tipo de preconceito ou algum tipo de estigma para tratar essa mulher. Então, se ele tratar essa mulher com uma empatia, acolher bem ela dentro do serviço, ela vai se sentir à vontade e vai conseguir, então, relatar essas questões, dizer qual é o tipo de droga que ela usa, por que ela usa. E isso é um processo que ele é muito difícil. Muitas vezes não é na primeira consulta qual tu vai conseguir realizar a questão desse acolhimento, que essa mulher vai se sentir à vontade. Normalmente a gente também sugere que comece a ser questionado em relação a drogas menores, né? Então, o uso de cigarro, de álcool, maconha, a partir de drogas mais pesadas. Isso também não é nenhuma garantia que a gestante vai confirmar o seu uso. Então, a partir daí, a gente tem algumas hipóteses que nos levam a considerar que pode existir o uso independente dela relatar ou não. Como, por exemplo, a não realização ou início tardio ou abandono do pré-natal, o mau desempenho escolar ou no trabalho, o mau histórico obstétrico, caso ela já tenha tido outras gestações, filhos com disfunções neurológicas, antecedentes de doenças que podem ser causados pelo uso de drogas, como pancreatite, como endocardite bacteriana, entre outras que são características. Uma história familiar de adição de drogas, principalmente por parte do parceiro, porque normalmente a iniciação no uso das drogas vem por conta desse parceiro. Um histórico de passagem por polícia, né, por encarceramento, isso também predispõe a uma possível relação com drogas. Essa relação do vínculo mãe-bebê é muito importante, porque tem muitos relatos de mães usuárias que reconhecem as consequências do uso da droga, mas isso não é o suficiente para que elas abandonem a droga. Então, no momento que tu fortalece a relação do vínculo dela com o próprio bebê, isso vai fazer com que os poucos casos de abandono é por isso, é pelo bebê. É numa situação de bom, eu sei que isso vai causar mal para o meu filho e por amor eu abandonei a droga. Só que quando eu fui ganhar meu filho, não fui bem tratada pelo fato de ter o histórico como de dependência química. Daí ganhei meu filho e fui para casa. Um tempo depois eu saí de casa e tive outra gravidez e não consegui fazer o pré-natal. Já por um trauma, né? Por medo de que me tirasse meus filhos e vendo muitas das minhas amigas assim que não conseguiam ter esse acompanhamento, nessa busca de querer o melhor para o filho, né? Então, acho que do João foi bem, não fiz nenhum pré-natal. Foi o que aconteceu que eu fui chegar no universitário para ganhar o nenê e me fizeram a pergunta, né, quantos pré-natal eu tinha feito. E eu me dei por conta que eu não tinha feito nenhum. Passou tão rápido a minha gravidez que eu não consegui ter esse cuidado. Graças a Deus ele nasceu bem. Poderia não ter acontecido assim, né? Eu poderia ter procurado ajuda, ter procurado um acompanhamento. E eu não consegui por causa desse medo que a gente tem de preconceito, do que a gente vai ouvir das pessoas. Lá no universitário, quando eu ganhei o João, tinha uma enfermeira que ela fazia muitas perguntas, né? E no fim eu não consegui sair com meu filho, né? Foi acionado o conselho lá dentro do universitário, eles me levaram ele. Eu acho que poderia ter sido diferente, né? Poderiam ter feito de outra forma. Mas também isso me levou a buscar uma ajuda, né? Me fez enfrentar a minha situação de que eu precisava mudar de vida, né? Eu agradeço muito até porque de ter feito dessa forma, claro, que fizeram de uma maneira muito agressiva, né? Porque me deram remédio para secar o leite lá dentro do hospital, sem me consultar como que eu iria fazer. Eu agradeço por ter
ter acontecido isso, que foi o que me abriu os olhos, mas não foi uma forma muito legal da parte deles. Eu acho que poderia ter havido mais respeito, ser mais humanos, né? Se colocar um pouco no lugar das pessoas. Porque quando a gente está na drogadição, a gente não consegue ver o quanto é importante, né? Um pré-natal, uma consulta, que é o bem pro nenê, né? A gente não consegue enxergar dessa forma, a gente só consegue enxergar o nosso lado, de como vão tratar a gente. Tem muita coisa para ser mudada, né? Tem muita coisa para ser aprendida, porque muitas pessoas, muitas mães não procuram pelo medo, né? De como vão encarar, né? Eu acho que dá para ser de outra forma, né? Havendo respeito. Bom, agora, mãe, né? Graças a Deus eu fiz um tratamento na comunidade Antônio e Maria, lá em São Cepé, que me acolheu. Acolheu eu e o meu filho com 1 mês de idade, né? A gente chegou lá na comunidade, eu consegui fazer todo o meu tratamento. Agora eu estou numa fase externa, mas tenho aprendido muito, todos os dias eu aprendo como ser mãe, né? Os cuidados que eu preciso ter com ele. O que despertou em mim foi a maternidade, né, no meu tratamento. Porque com meus outros filhos, nenhum eu tive esse amor e essa segurança de saber que ele depende de mim, né, para tudo. Hoje eu olho a carteira de vacina dele, eu vejo completa, né, agora as próximas só com 4 anos. Então, eu sempre consegui acompanhar ele e viver, né, ser mãe. A primeira papinha, não pude amamentar ele, mas todos os cuidados eu tive, né. Para mim foi bem difícil não amamentar ele, porque quando eu cheguei lá na comunidade, eu ainda tinha leite no meu seio, só que já estava secando, né. Ele já não queria mais mamar. E para mim foi bem difícil, porque eu queria dar mamar para ele, né. Parecia que se eu não desse, eu não ia criar aquele vínculo. E não foi isso, não foi o que aconteceu, né. Hoje ele vive comigo, onde eu vou ele vai comigo. E eu tenho aprendido muito com ele. E eu consigo passar isso para os meus outros filhos, né, que ficaram com a minha avó. E hoje eu consigo saber o que é ser mãe, né, que eu preciso proteger, mas eu tenho que deixar eles andar, né, com as perninhas deles, mas tá ali para amparar, né. Isso é ser mãe, né. Falar que qualquer enfermeiro, qualquer agente da saúde vai tratar mal, né, mas as pessoas que estão em uso não conseguem entender isso, né. É a insanidade da droga em si que não deixa a pessoa entrar na sociedade, né, já está à margem da sociedade. Então é complicado as mães procurarem ajuda, né, sozinhas é difícil, porque a gente acaba criando esse medo, né, a gente não consegue ver na hora o quanto é necessário para a criança, né, o quanto é importante o pré-natal, né, um acompanhamento para o futuro, né, das crianças. Eu acho que dá para ter, quando a gente chega a fazer uma consulta, ter mais um diálogo, né, não um preconceito, porque a gente chega só pelo jeito que está vestido, pelas unhas que está suja, pelo jeito que fala, já tratam diferente. Então, acho que dá para ter mais humanidade, né? Ser mais humano, tratar de igual, né? Porque, assim como a gente precisa deles, o profissional de saúde também precisa ter, né? O paciente, né? Precisa ter. Então, acho que tem que ter uma ajuda mútua, né? Um ajuda o outro. E é muito importante, né? Então, acho que tem que ter esse olhar, né? A maioria, assim, quem é mãe discrimina muito porque, por que usa droga, né? Mas é uma doença, né? Então, a gente acaba não consegue discernir, né? Do que eu estou fazendo bem para o meu filho, nem passa isso na cabeça quando estão nesse mundo. E é bem complicado quando a gente chega num posto para marcar, para agendar, e a pessoa te olha dos pés à cabeça, assim, e já não te trata como se fosse outra pessoa, né? Acho que dá para ter igualdade.